Olá pessoas, tudo bem? Há muito tempo eu tô querendo trazer uma pessoa aqui que eu sou muito fã, gosto muito do trabalho dela. Tô aqui com a advogada Cíntia Barcelos. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Nicolas? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu tô querendo já há um tempo trazer a Cíntia aqui, mas nunca bate as nossas agendas. A Cíntia é extremamente ocupada. Mas eu sei que briga muito também, né, Cíntia? Tá sempre defendendo os direitos das pessoas. E conta um pouquinho mais como você começou, Cíntia. Conta pra gente, assim, antes da gente começar, porque nós vamos falar sobre algumas coisas, tá, gente? Como que você começou e por que você escolheu essa área? Obrigada, Nicolas, por me receber aqui. De fato, também já era uma vontade minha muito grande de estar fazendo esse bate-papo hoje com você. Então, eu comecei já tem quase 15 anos com essa especialidade de direitos LGBTI+, dentro da diversidade como um todo também. Eu sempre falo que foi um chamado. Eu sempre gostei muito de direito das famílias e fui me especializando nessa área. E de repente eu comecei a ver que estavam surgindo esses assuntos, né, dentro do campo jurídico, de formalizações de uniões, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal reconhecer a união homoafetiva, e comecei a estudar sobre o tema. Entendi que aqui em Goiânia não tinha uma visibilidade importante nesse assunto. O movimento social LGBTI+, sempre esteve aí, né, na luta pelos direitos, mas na OAB em Goiás não tinha essa discussão ainda. Então, eu me aproximei da doutora Maria Berenice Dias, que foi a desembargadora, hoje advogada, que criou o termo homoafetividade no Brasil. E assim, vários grupos dentro do país começaram a discutir esses direitos dentro da OAB, e eu fui pioneira aqui em Goiás nessa trajetória em 2011 para presidir a primeira comissão de direito homoafetivo e gênero. Então eu comecei assim, né, entendendo a necessidade de amparar juridicamente todas essas pessoas. Cíntia, e precisa muito, né? Porque por mais que a gente brigue, que a gente lute, os direitos parece que eles passam. Parece que as pessoas não precisam respeitar nada, e muita gente ainda fala que é a história do mimimi, né? Eu acho assim, isso sim eu acho uma falta de respeito, né? As pessoas, primeiro, o que isso muda na vida delas, né? A gente já começa aí. O que o fato de uma pessoa ser gay ou não vai mudar na vida da outra pessoa? Isso já é um problema. Mas parece que não precisa respeitar, né? Parece que não precisa... realmente as pessoas acham que é isso, é tipo um mimimi. Não precisa respeitar. Na verdade, hoje nós temos a garantia de vários direitos, que nós vamos falar aqui um pouco detalhadamente sobre eles, mas nós ainda não temos uma lei específica que ampare todos os direitos das pessoas LGBTQIAPN+, que é como hoje a sigla se apresenta. E nós temos uma decisão muito importante, recente também, do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a homofobia e a transfobia como crime de racismo. Então, na verdade, eu costumo dizer que nós passamos por várias fases no Brasil com relação aos direitos. Teve um momento de grande abertura no país, onde eu costumo dizer que era démodé ter preconceito. Eu uso essa palavra francesa, era feio ser preconceituoso. Nós tivemos mudanças onde esse preconceito passou a ser legitimado, mas nós temos medidas importantes e sérias para coibir essas questões. Paralelamente a isso, a gente tem essa sensação de insegurança, sim. Ela não é uma história, ela é real. As pessoas de fato sentem hoje uma certa insegurança com relação à sua dignidade, ao seu direito de ir e vir. Nós caminhamos bastante, caminhamos muito, mas ainda precisamos caminhar muito mais nas questões legais e muito além disso, né, nas questões de respeito, como você mesmo disse, porque todas as pessoas merecem respeito. Geralmente nas minhas palestras eu falo, as pessoas LGBTQIAPN+, elas não querem direitos a mais, elas querem direitos iguais, são os direitos
que todas as pessoas podem ter e que são legalmente reconhecidos. Mas sem o respeito e sem a educação, nós não vamos avançar no nosso país. Até porque a pessoa sendo gay ou não, os impostos são os mesmos, os impostos não mudam, né? A multa do talão de luz não vai mudar porque por você ser gay ou não. Então eu acho meio, não é nem para dizer absurdo, porque absurdo já ficou tão banal, né? Mas literalmente é um absurdo. A educação, a informação, ela realmente é uma chave que muda o mundo. Porque com o conhecimento, as pessoas passam a entender, né, que todas as pessoas são iguais, que ninguém opta por ser gay ou lésbica, que é uma questão do indivíduo, que a sexualidade humana ela é complexa e ela é diversa, que somos parte de um mesmo movimento diverso do mundo, da humanidade. Então, quando eu trago, né, nos meus materiais as informações, pontuo isso também nas minhas redes sociais, é importante, porque existe muito desconhecimento, né? Desconhecimento, as pessoas sempre perguntam, por que fulano é gay e o outro é hétero? Isso é uma condição da vida humana. Né, é uma condição dessa diversidade humana, é natural, não é proibido, não é ilegal, todos nós somos humanos. E essa falta de esclarecimentos pontuais, essa falta de uma educação para a diversidade no Brasil, ela traz muito preconceito. E ela traz questões sérias, como essa semana nós estamos aqui discutindo. Então, eu ia te perguntar isso agora, sobre essa discussão. Porque, assim, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que é uma coisa desnecessária, uma coisa meio... A gente ri porque não tem o que fazer, gente. É uma coisa tão imbecil, né? Igual o Lucimar, que é o nosso diretor, estava falando mais cedo, você retrocede. Sim. São tantos absurdos que você retrocede numa lei que já está lá funcionando. Esse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, ele quer proibir os casamentos homoafetivos no Brasil. E isso, eu falo que além de um absurdo, ele já é inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva em 2011, equiparou ela em direitos e obrigações à união estável entre homem e mulher. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça falou assim para os cartórios, ninguém aqui pode proibir fazer algum casamento. Toda pessoa que chegar e que quiser casar, pessoas do mesmo sexo, o casamento tem que ser realizado. Então, a partir daí, a gente tem isso constitucionalmente protegido. Mas o que acontece? Para além de ser inconstitucional, isso afeta a dignidade e a segurança jurídica dessas pessoas, e não só de casais, mas de toda a sua família, de casais que constituem seus vínculos, seus direitos e obrigações, e principalmente dos filhos oriundos dessas uniões. Então isso é maior do que um absurdo, isso é um ato indigno, inconstitucional e atentatória à dignidade dessas pessoas. E eu sempre falo também, Nicolas, que não são só as pessoas LGBTQIAPN+, que são afetadas com essas atitudes preconceituosas dentro da sociedade brasileira. Toda a sociedade porque toda a sociedade passa por esse retrocesso. E por isso que eu falo para você que o preconceito hoje, ele passou a ser legitimado por conta dessas atitudes que vem acontecendo, quando nós deveríamos estar discutindo a aprovação de leis que aprovem os direitos das pessoas reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, e não participando de uma discussão indigna e ilegítima, né? Ilegal de toda forma. Ela é uma discussão que ela nem deveria existir. Cíntia, e por falar nisso, nós estamos gravando hoje, gente, e vocês vão assistir esse programa. Eu me casei no dia 6 de setembro, na Bahia. E eu só postei... Recente, obrigado. Eu e o Daniel, nós já estamos juntos há 10 anos, passa muito rápido. Mas assim, nós casamos no dia 6. Eu só postei alguma coisa, e foi um post só, no dia 9, se não me engano. E foi um imbecil lá, que nem me segue, diga-se de passagem, porque eu fui olhar, falei assim,
como é que ele descobriu, né? Porque tá lá, meu Instagram, meu Facebook são todos abertos, eu não fecho. Mas a pessoa não me segue, é um imbecil, é aquela pessoa que tem uma fragilidade na masculinidade dela e ela tem que afetar as outras pessoas. É uma pessoa casada, com filhos, né? Se eu fosse família, eu teria vergonha, mas tudo bem. Então é só para informar que a pessoa foi lá. Eu não conheço a pessoa, eu não sei quem ela é, mas lembrando que eu já tirei prints, tá? Tá tudo printado, continuou, eu vou entrar com o processo. E aí, porque eu não deixo passar. Então, assim, eu queria entender justamente isso. Qual que é a função de uma pessoa que não me conhece, ela não me segue, aí ela entra nas minhas redes sociais, porque ela não tem coragem de falar pessoalmente. Uma pessoa dessa, ela não fala pra você pessoalmente. Aí ela vai lá, fala o que ela quer, e ela não gosta, porque ele se sentiu contrariado, porque eu fui lá e rebati. E olha que em momento nenhum eu baixei o nível igual ele, em momento nenhum. Mas a pessoa se sentiu ofendida, porque eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo na minha rede social sem ser convidado, porque eu não convidei, ele não me seguia. Ele me seguia, eu não seguia ele. Então, assim, e foi tão absurdo que eu comecei a tirar print. Porque um dia eu mandei pra Cíntia, porque eu postei uma coisa que não era nem sobre mim. Eu postei um negócio da Ana Maria Braga. E foi uma outra pessoa lá, mas foram umas 4 pessoas lá no Instagram da minha marca de roupa e falaram absurdos lá. Só que aí um monte de amigos também foram lá e falaram um absurdo. Aí eu só printei, deixei guardado e bloqueei essas pessoas. As pessoas perguntavam assim, você não vai bloquear? Eu falei, não. Ele tem que ver que eu sou feliz nessa vida que eu tenho. E isso eu sei que incomoda algumas pessoas, porque felicidade das pessoas incomoda, né? Gente invejosa, gente que às vezes está guardadinha lá dentro do armário, cuidado, é só para o armário não explodir, né? Porque a gente sabe que essas pessoas, geralmente, elas têm um problema, porque a pessoa que é muito bem resolvida, ela é literalmente muito bem resolvida. Para ela não interessa a pessoa é hétero, se é gay, ele é amigo do mesmo jeito. Pessoas assim são difíceis mesmo. Na verdade, Nicolas, as pessoas ainda precisam entender que esse tipo de atitude é uma atitude criminosa. Né? Então, como eu disse para você, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que homofobia e transfobia é crime. Cíntia, deixa eu te interromper então. Então, quando é que eu sei assim que eu fui agredido de uma forma... E quando é que eu sei que eu posso ir procurar meus direitos, eu posso ir procurar um advogado ou eu posso ir direto à delegacia? Sim. Porque a maioria das pessoas ainda tem medo de ir até a delegacia. Isso. E eu já ouvi de alguns amigos ou amigos de amigos que mesmo indo à delegacia da mulher, ele foi tratado com deboche lá e por uma delegada, né? Então, assim, eu queria saber assim, quando eu devo procurar uma delegacia, se isso tem que ser em todas as vezes, ou se tem situações que eu procuraria primeiro você, que é uma advogada, ou qualquer outro advogado, e depois eu dou andamento nisso. Na verdade, é sempre bom você ter uma opinião jurídica sobre um fato, né? Mas a delegacia, por exemplo, aqui em Goiás, nós temos a GEACRE, que é uma delegacia que cuida de proteção dos crimes raciais, que inclui também a LGBTfobia. Então, é muito importante dizer desse avanço dentro do nosso estado, né? Tendo essa delegacia. E aí, dentro... qualquer pessoa que sofra algum preconceito, que uma discriminação, ela pode se dirigir à delegacia e fazer uma ocorrência, até mesmo para entender o que está acontecendo também. Então, hoje o crime de racismo, ele constitui... Como que é o crime? O crime de racismo, ele é um crime que ele acontece à coletividade. Quando um xingamento, quando uma ofensa, ela é dirigida a toda a população. Também o crime de racismo, ele acontece quando uma pessoa é impedida de frequentar o trabalho, de frequentar uma escola, de se hospedar num hotel, é impedida de alguma forma em razão da sua orientação sexual e de identidade de gênero. Isso é o racismo. Agora, recentemente, a gente também teve a injúria racial, que são os xingamentos equiparados ao crime de racismo. Então, nós tivemos mais avanços. Esse avanço é muito recente. Então, o que é a injúria racial? É esse xingamento, é a pessoa ir ali dentro da sua rede social particular e desferir ofensas a você. E isso é punido por lei.
e já equiparada ao racismo, então, portanto, é um crime inafiançável. E isso é muito sério. Um crime de racismo é muito sério. E por isso as pessoas precisam, né, tomar as devidas providências e entender a extensão dessas questões. Então, como é na internet, isso também envolve a Delegacia de Crimes Cibernéticos, mas a origem dessas reclamações é, de fato, dentro da GEACRE. Então, a gente tem aqui em Goiás a sorte de ter essa delegacia e é muito importante trazer essa informação para as pessoas para que elas possam se sentir mais seguras. É uma delegacia com pessoas preparadas para atender as populações, populações negras, populações LGBTQIAPN+. E quando a pessoa se sente dessa forma, igual eu te falei, dentro da delegacia? Na verdade, pela própria delegada. Que, na verdade, é uma mulher, né, gente? Que já começa por aí. Então, assim, o preconceito veio... ela tratava ele com deboche. Por ele ser mais afeminado, sabe? Eu sempre falo assim, né? Que a gente precisa aprender... o brasileiro precisa aprender a ser ativista. Mas não é aquele ativismo só da fala. É um ativismo... da prática. Então, todas as instituições, elas têm suas ouvidorias, elas têm os seus canais de denúncia e as pessoas, elas precisam começar a procurar os seus direitos efetivamente. Então, se uma pessoa, ela se sentiu ofendida ou não se sentiu bem naquele ambiente da forma que ela foi tratada, ela precisa buscar os meios legais, né, dentro das instituições para se proteger e para que isso não aconteça. Então, por isso que eu sempre falo que nós precisamos aprender a ser ativistas, né, mas não o ativista da internet, o ativista de fato que reconhece, que sabe os seus direitos. Então, por isso que eu sou também, além de advogada na área, eu sou consultora em diversidade, equidade e inclusão para as empresas, e eu sempre falo para as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito dentro da empresa. Elas devem procurar ali a sua rede de confiança, a sua rede de apoio dentro da empresa, porque às vezes a pessoa está passando alguma coisa e pensa que só ela está sentindo. Não está acontecendo comigo, eu tô cansada, eu tô estressada, eu entendi mal. E aí compartilhar isso com alguém de confiança, às vezes mostra para ela que até a outra pessoa também tá passando pela mesma coisa. Procurar o departamento de recursos humanos da empresa, o seu chefe imediato, ter confiança, né, estabelecer laços de confiança, e se não confia no imediato, vai no superior. Se não, a maioria das empresas hoje tem canais de denúncia e ouvidoria. Registre essas informações nos canais de denúncia. Assim, você vai mapeando a situação para se proteger. E as pessoas também, às vezes, me questionam, Cintia, mas é muito fácil. Você acha, a pessoa tá lá se sentindo, ela tem medo de ser mandada embora, mas tem uma coisa muito importante dentro dessa situação. Se ela não buscar os meios de se proteger, ela vai embora de qualquer jeito, porque ela vai adoecer e ela vai sair desse emprego. Então, a sensação de segurança dela não, eu não vou falar porque eu quero proteger meu emprego. Mas ela não dá conta sozinha de proteger aquele emprego. E uma hora ou outra ela vai adoecer e ela vai abandonar esse emprego sem os direitos dela. Então, por isso que eu, dentro das minhas falas, falo que a pessoa precisa, de fato, reconhecer que ela tem que tomar uma atitude. Tem uma coisa que é de brasileiro, às vezes, de falar assim, eu não vou mexer com isso não, porque não vai dar em nada, né? Ou se não, dependendo da pessoa, ele vai ganhar mesmo. Não, é porque tem que fazer, porque às vezes você está abrindo porta para que outras pessoas também tenham coragem de fazer o que você está fazendo. Não é só para você isso. Você está abrindo uma porta. Eu estou vendo que tem um livro aqui. Sim, eu trouxe presentes para você. Ah, que bom. Tem a minha cartilha, Demitindo Preconceitos, que é onde eu trago as informações sobre a diversidade sexual e de gênero, da diversidade como um todo para as empresas. Cintia, tem muito nas empresas isso? Ainda tem muito? Nicolas, todos os sistemas que nós vivemos, eles reproduzem, os microsistemas reproduzem os sistemas maiores, né? Então sempre tem dentro do preconceito, se tem lá fora, tem dentro da família, tem dentro do trabalho, tem dentro da igreja. Então a sociedade, ela reproduz nos seus microsistemas os preconceitos, e por isso é tão importante a informação, para que às vezes
uma pessoa, ela não muda de opinião, mas às vezes ela entende melhor. Então, essa é a base do meu trabalho que eu trouxe para você. E esse aqui é o meu livro, Fatos, Afetos e Preconceitos, uma história de todos os dias, que desde 2009 eu escrevia para os jornais aqui na capital e também para todo o país, relatando os avanços e retrocessos do direito. Então, é um presente para você, em agradecimento pela oportunidade de estar aqui falando desse trabalho que eu tanto amo e tão necessário. E o programa está sempre de portas abertas, sempre que você tiver alguma coisa que você queira, que você acha interessante, entre em contato com a gente. A gente traz você de volta aqui. Obrigada, a gente sempre gosta de fazer esse tipo de abertura, porque precisa, gente. A gente precisa falar de direitos, precisa falar de deveres também, tá? Não é só direitos, a gente tem que ver deveres. Todo mundo tem direito e deveres. Deixa eu dar uma dica para quem, às vezes, não está muito acostumado, mas às vezes fala assim, quando a pessoa falar para você que ela é gay, não tem problema falar gay não, tá, gente? Às vezes a pessoa acha que falar homossexual é melhor do que gay. Gay não ofende, dependendo do jeito que você fala. Gay é mais leve para falar, inclusive. Quando a pessoa falar, não faz aquela frase de falar assim, eu tenho um amigo gay também, acho que você conhece. Não é não. Nem todo gay conhece o outro, tá? É a mesma coisa, eu sou estilista, falar assim, eu tenho um amigo estilista que mora na Itália, você deve conhecer ele. É a mesma coisa, tá? E uma coisa que é muito ruim de ouvir é aquela, né, do preconceito. Pessoa, não sou preconceituosa, não. Eu tenho até um gay na família. Problema seu que você tem, problema da pessoa que tem você na família dele. Agora, não é isso que a gente está falando. E às vezes esse já começa aí, o negócio do preconceito, né? Então, assim, não é desculpável, tá, gente, isso. E se informe mais antes de falar alguma coisa. Não é que a pessoa vai se ofender, porque eu ouvi esses dias, a pessoa falou assim, mas eu fico com medo de ofender. Se você tem medo de ofender, você vai lá e pergunta. Exatamente. Né? Vai e pergunta. Hoje, como nós temos muito, assim, todas as siglas, que são muitas, né? Inclusive tem um mais, porque tem muito mais coisas. Se você tem dúvida como tratar aquela pessoa, ela não vai se importar, ela vai até preferir se você chegar nela e falar assim, como eu devo te tratar, né? Porque, querendo ou não, para as pessoas meio militantes também, que não tem como querer que todo mundo saiba a forma correta de se tratar todo mundo, né? Eu que dou aula de etiqueta, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, Nicolas, quem que eu cumprimento primeiro quando chega alguém assim, assim? Então é uma dúvida normal, tá, gente? Principalmente aquelas pessoas que querem uma igualdade em tudo. Então, assim, é mais simples explicar para aquela pessoa que talvez realmente não saiba do que você se sentir ofendido. E para a pessoa também, pergunta, não custa nada. Às vezes tem aquelas pessoas hoje que às vezes a gente sempre fala assim, que são mais fluidas, ou que tem dia que ela está mais feminina, está mais masculina. Isso às vezes confunde mesmo a cabeça das pessoas, né? Nós estamos passando por muitas mudanças, né? As pessoas têm de fato uma obrigação de entender essas mudanças, mas principalmente de respeitar. Então, isso que você falou é muito necessário, perguntar para outra pessoa como você se chama, como você quer ser tratado no feminino ou no masculino, com respeito, porque quando esse movimento vem com respeito, a pessoa ela vai se abrir, ela vai se sentir acolhida e ela vai falar, não, eu me chamo. E essa pessoa nunca vai estar aleatoriamente no mesmo lugar. Se ela está ali no mesmo lugar que você, ou ela foi convidada pela mesma pessoa que te convidou, ou ela está no mesmo evento que você, então automaticamente vocês devem ter alguém em comum que, se você não quiser, às vezes vai ficar sem jeito de perguntar, pergunte para outra pessoa, que muitas vezes pode estar conversando com ela, fala assim, olha, como que ela gosta de ser tratada? Porque aí eu não quero me enganar. Né? E a gente não tem a obrigação de saber tudo mesmo, né? Ainda mais é uma diversidade mesmo, gente, é muita coisa para saber, para decorar. Então, assim, é questão de convivência, tá? É saber, é perguntar e não ter medo de perguntar também. E o outro também, que se sentir ofendido, chega e fala, né? Conversar é a melhor coisa do mundo. Se eu não gostei do jeito que a Cíntia me trata, eu chego nela e falo. Né? Tem muito assim também as pessoas que às vezes tratam homens no feminino, e pode ser mulher ou homem, eu não gosto, eu não gosto. Eu não me sinto ofendido, tá, gente? Eu só não gosto. E eu falo, geralmente as pessoas, os meus amigos sabem. Então, assim, é questão de conversa, simples assim.
É só chegar, conversar, só chegar e perguntar. Ó, vou mostrar aqui de novo para vocês a cartilha. Como é que eu encontro a cartilha, Cíntia? A cartilha, ela tá à venda nas minhas redes sociais. Pode entrar lá no meu Instagram, solicitar a cartilha e o livro. E o livro, gente, ó, vou mostrar para vocês aqui também. Sabe o que é interessante para algumas empresas também? É comprar e dar de presente para as pessoas, sabe? É interessante também as empresas fazerem isso, grupos fazerem isso, grupos de apoio também terem, fazer e dar de presente para as pessoas. Isso é legal, principalmente para aquelas pessoas que talvez não entendam muito ou não queiram, né, se esclarecer mais, mas às vezes lendo um pouquinho ela vai saber, né, Cíntia? Verdade, Nicolas. Uma coisa que você também pontuou que eu achei interessante sobre os direitos e deveres. Eu observo assim os movimentos, né? Atendo muitos casais de gays e lésbicas, às vezes passando por divórcios, de soluções de união estável, questões com filhos e assim é muito. A gente tem em mente também que todas essas mudanças elas são de fato recentes, né? Foi em 2011, né? Então nós estamos aí há 12 anos dessas mudanças e algumas pessoas ainda não se deram conta, né, da gravidade, porque as mudanças são recentes, às vezes difícil também das pessoas entenderem a questão de direitos e obrigações. Às vezes eu atendo casais que entendem assim, não, eu fiz tudo por aquela pessoa durante 10, 20 anos e agora ela quer parte do meu patrimônio. Mas esse fazer tudo é exatamente o que vinculou eles. Existia uma dependência financeira, uma dependência emocional mútua. Então, esses momentos de falar sobre isso, né, de entender que eu tenho direitos, mas eu também tenho obrigações ali dentro de uma união constituída, dentro de outros vínculos constituídos, que precisa ser entendido com mais clareza, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, para que elas possam também gerir o patrimônio delas da forma que elas querem, se elas não querem dividir, casar com separação total de bens, ou fazer com escrituras públicas de união estável, também prevendo essas questões, para que no futuro ela se sinta ali segura dessas uniões. Então, falar sobre direitos, falar sobre obrigações é sempre muito importante, esclarece ali um ponto que pode ser remediado no começo, né? De, como você disse, uma conversa clara, né? O que falta também, não só nos casais homoafetivos, mas em todos os casais, essa conversa clara e patrimonial, que a sociedade brasileira tem muita dificuldade de lidar com planejamento patrimonial, com planejamento sucessório. Nós temos o testamento também, que é uma ferramenta muito importante na vida das pessoas, que o brasileiro usa muito pouco. Na pandemia, todas essas questões ficaram mais evidentes. As pessoas procuraram entender mais os seus direitos, procuraram saber mais como que acontecia aquela questão patrimonial em vida e em morte, mas nós ainda temos muito a caminhar e o diálogo realmente é o melhor caminho. Eu falo isso sempre, porque senão não adianta, né, gente? Porque eu sempre falo desse negócio do respeito, dos deveres, dos direitos, porque muitas pessoas acham que só tem direitos. Ela não vê que em qualquer época da sua vida, em qualquer lugar que você esteja, você vai entender que você tem direitos e deveres para qualquer situação da sua vida. Cíntia, muito obrigado pela sua presença. A gente podia ficar conversando um tempão aqui, né? Quero você de volta depois. Vamos combinar. Foi muito bom. Depois vem falar assim de assuntos específicos, né? Desmistificar um pouco as questões das identidades sexuais, das letras, né? Falar um pouco melhor sobre as uniões homoafetivas. Conte comigo. Quero mesmo. A gente quer trazer você mais vezes aqui. A gente vai tentar combinar, porque a agenda dela também é difícil, gente. Mas sempre tem espaço. Sempre, a gente vai dar um jeito. Eu aviso antes, eu preciso avisar, porque em televisão todo mundo sabe que às vezes não dá tempo de a gente avisar com muita antecedência. Mas a gente vai dar um jeito de trazer a Cíntia de outras vezes aqui. Cíntia, obrigado mesmo. Obrigada, Nicolas. Gente, foi ótimo nossa conversa com a Cíntia aqui. Espero vocês no próximo programa.